Eu quero esta noite trazer esses dois textos de Paulo aos Romanos 3, verso 23, e o salmista no Salmo 14, verso 3. Paulo diz que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. O salmista diz que todos se extraviaram, saíram fora da reta, da rota e se corromperam. Diz o salmista que não há quem faça o bem, não há um sequer. São as palavras do salmista diante da situação em que se encontrava aquela geração daqueles dias. Queridos, eu olhando esses textos, eu quero aqui, dentro desse tempo nos permitido, falar para vocês sobre a questão de uma contaminação mundial. Nós estamos vivendo um período da nossa vida que já vai para a casa de 7 meses, se não me falha a memória, onde nós estamos vivendo uma pandemia. Pandemia é quando acontece em quase toda parte do mundo, que é o que justamente está acontecendo agora com esse vírus que tem assolado cidades, estados, países, as grandes e pequenas nações, tem assolado o mundo todo. Já estamos, infelizmente, chegamos na noite de sexta-feira a 1 milhão de mortos no mundo, diante deste quadro pelo qual nós estamos vivendo. E o nosso país já alcançou também um número considerável de óbitos, segundo as estatísticas que se apresentam diariamente, de pessoas contaminadas com este vírus e que vieram a óbito. É claro que é um assunto que a gente está vivendo ele diariamente, e eu nem gosto de falar muito disso em público, porque nós já vivemos isso diariamente. Quem assiste televisão fica toda hora ouvindo esses comentários, você abre qualquer jornal, se ouve isso, a rádio, os sites, mas eu estou incluindo isso aqui porque eu vou falar de contaminação mundial. E eu quero esta noite falar que há um vírus muito mais poderoso, muito mais forte do que esse que nós estamos vivendo. Devemos nos preocupar com o que está acontecendo? Sim. Devemos tomar cuidado, todo cuidado devemos ter. Como cristão que somos, e nem só por ser cristão, temos que ser prudentes, né? Então, as recomendações que se passam, devemos fazer. Se é para usar máscara, tem que se usar máscara. Se é para lavar a mão mais vezes, tem que lavar a mão mais vezes. Se é para usar o álcool 70, tem que usar. Tudo isso são precauções e prudência que nós devemos ter, né, para podermos vencer essa situação. E é claro, acima de tudo, Deus na vida, para que Deus nos ajude a passar por este momento tão difícil. Mas, queridos, deixando isso de lado agora, eu quero dizer a vocês que há um vírus muito mais poderoso e mortal do que o que nós estamos enfrentando. Esse vírus se chama pecado. E o pecado, ele entrou na raça humana lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. A Bíblia diz que Deus fez algo esplêndido, que era o jardim, e colocou o homem ali para que ele pudesse cuidar do jardim, cultivar aquele jardim. E Deus tinha um plano, um propósito, tanto para o homem como para a mulher, dentro daquele jardim. Mas devido à desobediência que eles tiveram para com Deus, Deus então precisou expulsá-los do jardim. Eles foram expulsos, e a Bíblia diz que Deus deu ordem a um querubim com uma espada flamegante que ficasse em redor do jardim, para que o homem e a mulher não pudessem voltar para aquele lugar. Vale lembrar aqui que lá no jardim, o homem tinha domínio sobre tudo e sobre todos. Todos os animais, todas as aves, todos os répteis, tudo estava sobre o domínio do homem. E o homem perdeu isso quando desobedeceu a Deus, comendo daquela árvore que Deus havia dado ordem para que não tocasse, e eles então pecaram contra Deus, e quanto a isso foram expulsos do jardim. A Bíblia vai dizer que dali para cá
todo ser humano já nasce no pecado. O pecado que nós chamamos de pecado original. Todos nós nascemos então no pecado. E esse mal se espalhou por toda a terra. Conforme cresce o ser humano, cresce também o pecado. O que nós estamos vivenciando hoje, no mundo em que nós estamos, um mundo totalmente liberal, aberto para tantas coisas, isso também já vimos no passado. Quando estudamos as gerações da antiguidade, vimos que os homens cometiam pecados, as mulheres cometiam pecados, tais como se cometem nos dias de hoje. É claro que, por se aproximar a volta de Jesus Cristo, o pecado vai se avolumando sobre a terra. Então nós temos gerações e gerações contaminadas por este vírus chamado pecado. Há uma coisa que nós precisamos anotar. Esse vírus que nós estamos enfrentando na atualidade, ele pode nos matar fisicamente, como eu já dei dados aqui de pessoas, milhares de pessoas que já vieram a óbito devido a este vírus. Mas o vírus do pecado, ele só não pode nos matar fisicamente, como pode nos matar espiritualmente. E esta é a pior morte, porque a morte espiritual é afastar-se totalmente, apartar-se totalmente de Deus. Há muitos irmãos e irmãs que durante esta pandemia faleceram, muitos deles cristãos, crentes em Jesus Cristo, e que já estão no paraíso aguardando a chamada de Jesus Cristo ao arrebatamento, mas também milhares de vidas que partiram sem Jesus. Queridos, o pecado é muito mais mortal do que o que nós estamos vivendo. O pecado, ele contamina muito mais do que esse vírus que está aí. Então eu quero lhe chamar a atenção esta noite, para que nós pensamos sobre isto. Paulo chega ao ponto de escrever aos Romanos 3:23. Todos pecaram. Veja que ele diz todos. Todo ser humano pecou. E Paulo diz, e estão destituídos da glória de Deus. Isto é, o homem no pecado, a mulher no pecado, ele não tem como viver a glória de Deus. Ele não tem como sentir a glória de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus. E aí o salmista vem e diz, olha, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Todo ser humano se corrompeu. Não há quem faça o bem, não há um. Veja que Deus procurou um que fizesse o bem, e o salmista diz, não há um sequer que faça o bem. Meus irmãos queridos, amados em Cristo Jesus, isto daqui que eu estou relacionando a vocês esta noite é gerado pela desobediência a Deus. Quando eu e você desobedecemos a ordem de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, nós então entramos para o pecado. Isto se dá justamente pelo fato do homem negar a Deus. Não só os ateus que negam a Deus. Muitas vezes quando falamos de negação a Deus, pensamos já nos ateus, mas não. Tem muita gente que nega a Deus sem ser ateu. Tem muita gente que na hora de testificar de Deus se recusa a testificar. Tem muita gente que quando é para dizer que é cristão, que é salvo, que ele pertence a Jesus Cristo, ele se recusa a fazer isto. E não se mostra como um crente no trabalho, em casa, na faculdade, na rua, com os vizinhos. Isso é negar a Deus. Porque aqui na igreja, ele vem, aqui no templo, ele vem e professa uma fé. Aqui na igreja ele se assenta, ele louva, ele expressa a Deus alguma coisa, mas quando sai lá fora, ninguém conhece ele como cristão, ninguém sabe que ele é um filho de Deus, porque não há luz brilhando nele, não há luz brilhando nela. A luz de Cristo não reflete nesta vida, porque tem vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha de dizer que é salvo, tem vergonha de dizer que pertence a uma igreja. Então não são só os ateus, e muito mais do que isso, esse fato se dá justamente
pela entrega do homem ao mundo. Hoje pela manhã, na nossa ceia pela manhã, eu citei Romanos 12, verso 1 e verso 2, e onde Paulo diz à igreja: não vos conformeis com este mundo, dizendo aos irmãos que a palavra conformar ali é amoldar-se. Paulo diz: vocês não podem se amoldar-se a este mundo. E infelizmente nós vivemos um tempo de crentes conformados com o mundo, de crentes amigos do mundo, de crentes entregue ao mundo, não sabe o que quer, ora adora, depois fala tantas coisas, ora glorifica, depois abre a boca para falar tantas palavras torpes. Ei, você precisa ter uma identificação, você precisa saber quem você é, se é de Deus ou se não é de Deus, se você é um verdadeiro adorador ou se não é um verdadeiro adorador. Você precisa saber se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Escute aqui: o fato de você ter uma credencial de membro da Assembleia de Deus ou de qualquer outro lugar não te dá direito ao céu. Paulo, o escritor aos Hebreus, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, queridos, não adianta. Eu vou repetir o que eu disse pela manhã aqui. Vou abrir aqui um parênteses para dizer: agora eu tenho que usar uma máscara quando eu vou ao mercado, quando eu saio na rua, quando eu vou ao banco, quando eu vou falar com alguém. Eu tenho que usar uma máscara. Você tem que usar uma máscara para estar dentro deste santuário esta noite. Mas escute, isso daqui é só até essa pandemia passar. Agora tem uma outra máscara que o crente não pode usar, meu irmão. Tem outra máscara que a irmã não pode usar, que o irmão não pode usar. Esta máscara, você tem que arrancar ela hoje, jogar para o chão e se mostrar um verdadeiro cristão na presença de Deus. Só quem está me entendendo, levante a mão para o céu se quiser e dê um brado de glória a Deus aí. Escute, a contaminação se dá devido ao homem natural, a mulher natural, que esquece-se de Deus, que luta diariamente para ter tantas coisas na vida, luta pelo pão e tem que lutar, luta pela comida, tem que lutar. Mas quanta gente que se embrenhou numa luta desenfreada para ter, e Deus ficou em segundo plano. Deus ficou em segundo lugar. Deus é quando dá tempo. Deus é quando dá tempo ou é quando eu precisar. Aí eu vou me lembrar que há um Deus nos céus. Aí eu vou me lembrar que eu sou servo de Deus. Mas enquanto eu estou ganhando, enquanto eu estou faturando, enquanto eu estou enriquecendo, Deus é segundo plano. Se der, terça eu venho na igreja. Se não der, tudo bem, eu venho na quinta. Se não der na quinta, não tem problema nenhum, eu venho no domingo. E nós já estamos vivendo um tempo que tem crente que só aparece aqui na ceia. Sabe, eu ouvi um pastor uns anos atrás: se você não gostar, você veste a carapuça e vai em paz para casa depois da ceia. Que ele diz assim, que tem crente vampiro, só gosta de sangue, por isso só vem no culto de ceia, só vem para beber do sangue e só aparece daqui 30 dias. Não dá para dar glória a Deus, eu sei que não dá, mas esquece-se de Deus. Esquece, tudo está bem, pastor, a pandemia está aí, mas eu estou indo, ó. Em casa não falta nada, estou empregado, estou não sei o que. Então, cuidado com o vírus do pecado. Cuidado com o vírus do pecado. O pecado agrava a cada dia o relacionamento do homem com Deus. É por isso que tem gente
que vai estar aqui hoje, e não sente nada. Cantamos aqui, a orquestra tocou, os grupos cantaram, hinos que movem o nosso coração, que movem os céus, que Deus se alegra. Mas tem crente aqui que não consegue sentir nada, ele está no natural, ele não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus, para dar um aleluia. Ele não consegue levantar a mão para o céu, o braço, e dizer glória a Deus. Não consegue. Porque a frieza tomou conta. A frieza espiritual entrou no coração, agravou a alma. E aí, um culto desse é normal para ele. Um culto desse é normal para ela. Ei! Deixa eu lhe lembrar esta noite, nós estamos aqui nesta noite de domingo, na maior festa espiritual da igreja na terra. Será que você se lembra disto? Que daqui a pouquinho você vai pegar um pedaço de pão, que é o corpo de Jesus Cristo, que é a carne de Jesus Cristo, e você vai colocar isso na boca. Será que você lembra que daqui a pouquinho você vai pegar um cálice, e esse cálice é o sangue de Jesus Cristo, e você vai tomar ele esta noite? Hein? Esse vírus mata. Esse vírus tem poder para te colocar no inferno. Tem poder para te colocar no inferno. Tome cuidado, por favor. Tome cuidado. Paulo fala da contaminação que afasta o homem totalmente de Deus. Romanos 6:23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, afastamento total de Deus, para um lugar que não tem mais volta. Hebreus 10 está dizendo: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ei, eternidade começa a viver aqui. Não é depois que vai, é aqui. Então se afaste do pecado. Adão perdeu o jardim do Éden. A geração de Noé foi submergida nas águas do dilúvio por causa do pecado. A geração de Ló foi morta em Sodoma e Gomorra e nas cidades das planícies por causa do pecado. Deus mandou fogo e saraiva sobre aquelas cidades. Quase 1.200.000 pessoas, dizem alguns estudiosos. Outros chegam a dizer até quase 3 milhões de pessoas, porque eram 600.000 homens em pés. Não se contava 18 anos para baixo, nem as mulheres. Saíram do Egito, mas devido ao pecado, só 2 entraram na terra da promessa. Só 2 chegaram lá. O resto parou pelo caminho. Na caminhada de 40 anos, foram sucumbidos pelo pecado e pararam por ali. Sansão teve os olhos vazados, porque brincou de mentir. Sansão, os filisteus vêm sobre si. Sansão levantava e arrebentava aquelas cordas. E a mulher dizia: tu me enganaste, conta-me o teu segredo. E a Bíblia diz que, brincando de mentir, ele acabou falando a verdade. E entregou
o seu segredo à mulher. E a mulher mandou os homens amarrar ele novamente. E quando a mulher gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre si, ele não sabia. A Bíblia diz assim, é só você lá e ler lá em Juízes. A Bíblia diz assim: Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia saído dele. E quando a mulher gritou: vem os filisteus, ele se levantou como as outras vezes, para poder arrebentar aquelas cordas. Mas o Espírito de Deus havia saído dele. Levaram Sansão, vazaram os seus olhos e colocaram para trabalhar em serviço forçado até o dia da sua morte. Não brinque com o pecado. Não brinque de ser crente. Pare com esse negócio de um pé na igreja, um pé no mundo. Decida o que você é. Decida o que você é. Ninguém é obrigado a ser crente. Jesus não obriga ninguém a ser. Mas Jesus diz: se você quer ser, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Para com esse negócio de brincar de ser crente, de ter uma cara aqui e outra lá fora, de viver uma vida aqui e outra vida lá fora. Aqui bebe o sangue de Jesus, lá fora enche a cara de cerveja. Aqui bebe o sangue de Jesus, lá fora enche a cara de uísque. Aqui bebe o sangue de Jesus, lá fora enche a cara de vinho. Para com esse negócio. Seja crente para ir morar no céu. Deixa de ser desviado, por favor. Assuma a sua posição diante de Deus. Assuma a sua posição. Seja crente, meu irmão. Seja crente, minha irmã. Ah, pastor, mas só uma dosinha. Todos os grandes alcoólatras começaram com uma dosinha também. Todos. Não tem um alcoólatra que começou bebendo um vidro, um litro de vinho, 1 litro de cachaça. Todos eles começaram com uma dose. E tem uns crentes de hoje que dizem: ah, para que isso? A Bíblia não fala para embriagar, fala que não é para embriagar. Mas a Bíblia fala que quem tem olhos vermelhos está afastado de Deus. Pecado. Então, seja crente para ir para o céu. Namore para ir para o céu, moça. Moço, namore para ir para o céu. Pare com esses namoros escandalosos, por favor. Casais, sejam crentes para ir para o céu. Tenha relacionamento com a sua mulher para ir para o céu. Tenha relacionamento com seu esposo para ir para o céu, minha filha. Pare de brincar com o pecado, com a pornografia, com os filmes eróticos e pornográficos. Isso me ajuda, pastor, no meu estímulo sexual. Isso te ajuda a ir para o inferno, minha irmã. Isso te ajuda a ir para o inferno, meu irmão. Não olha para o relógio não, porque hoje, se olhar, eu vou até 9 horas da noite. Fica olhando para mim aqui. Esse vírus te leva para o inferno. Para de enganar as pessoas. Deixa de ser enrolão. Esse crente enrolado. Engana um, engana outro. Isso não é coisa de crente. Tenha vergonha, por favor. Deixa de ser essa coisa enrolada. Se assumir o compromisso, faça. Se diz que vai fazer, faça. Seja homem, por favor. Agora deixe de ser esse crente enrolado. Porque isso é pecado. E o pecado te coloca no inferno. Eu pergunto, agora eu vou perguntar: será que vale a pena deixar se contaminar pelo vírus do pecado?
Hein? Será que vale a pena deixar se contaminar pelo vírus do pecado? Aí é crente, mas quer andar de qualquer jeito. Não, quem manda nas minhas roupas sou eu. Eu ando do jeito que eu quero. Então você precisa procurar uma igreja que se adeque ao seu jeito de vestir. Ao seu jeito de vestir. Porque aqui nós não nos vestimos de qualquer jeito. Nós não andamos de qualquer jeito. Ah, mas minha esposa, quem manda sou eu. É claro que é você. Só que dentro da sua casa, sua esposa do jeito que quiser. Na igreja, tem que andar de conformidade com a Bíblia. Com a Bíblia. Ou se você gosta que sua esposa use essas roupas, que ela use para você em casa. E aqui nós não somos obrigados a olhar essas coisas. Não somos obrigados. Não se afaste do pecado, por favor. Viva uma vida para ir para o céu. Viva uma vida de santidade. Não deixa esse vírus te pegar. Eu vou citar aqui rapidamente o vírus da murmuração. O tempo de crente murmurador como hoje. O tempo de geração de uns crentes murmuradores que não estão satisfeitos com nada. Murmuradores. Murmura de tudo. O vírus da fofoca. Esse negócio que fala aqui e começa a correr de um para o outro. WhatsApp, grupinho de WhatsApp, não sei aonde, não sei aonde. Pare com isso, por favor. Esse vírus da calúnia, da cobiça, da desobediência, da soberba. Crentes que acham que não precisam de ninguém. Não, eu sou eu e sou eu. Você não é nada, você é pó, como eu sou pó. Você é como a Eva, como disse Tiago. O sol nasce, meu filho, sua vida não tem valor nenhum. Então deixa de ser soberbo, deixa de ser orgulhoso. Abaixa esse narizinho aí, por favor. Para com esse negócio de achar que é melhor do que todo mundo. Que achar, não, eu sou melhor, minha família é melhor. Para com isso. Mundanismo, frieza espiritual, esse disse-me-disse. Crentes que não sabem ter diálogo, não sabem assentar para conversar. Fica sabendo de uma coisa, vem de vir conversar. Não, começa a espalhar daqui para lá. Isso não é coisa de crente. Tudo isso que eu citei aqui te leva ao inferno. O salário do pecado é a morte. Repita se você quiser e puder. O salário do pecado é a morte. Só olha para quem está do teu lado e diga: vamos nos afastar disto. O que eu preciso ser, pastor? Você precisa ser um crente cheio do Espírito. Pode deixar que eu não vou terminar essa palavra falando de morte, não. Eu vou terminar falando de ser cheio do Espírito. O que eu preciso, pastor? Você precisa ser um crente cheio do Espírito. Porque um crente cheio do Espírito se livra de todas essas coisas. Um crente cheio do Espírito não se envolve com essas coisas, não fica atrás dessas coisas. Um crente cheio do Espírito, o tempo dele é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus, é para se envolver com as coisas que vêm de Deus. Paulo escreveu aos Romanos 8:17, eu leio para vocês: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim. Você é herdeiro de Deus. Será que dá para dar um glória a Deus? Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro de Cristo, meu filho, minha filha. Então abandone tudo isso. Se encha do Espírito Santo esta noite e tome a ceia, falando línguas, exaltando e glorificando a Deus.
Sabe, a contaminação do pecado entristece o Espírito Santo. Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Se eu entristeço o Espírito Santo, não há comunhão, não há alegria, não há gozo, não há paz, não há satisfação, não há poder. Agora Paulo diz assim em Efésios 5,18, lá na última parte: enchei-vos do quê? Enchei-vos do quê? Enchei-vos do? O que acontece quando eu me encho, pastor? O poder de Deus se manifesta na sua vida. A autoridade de Deus vem sobre a sua vida. A verdadeira adoração acontece na sua vida. Você vai sentir o fogo do Espírito queimando no seu ser. Se nós tivermos que nos contaminar, que nos contaminemos com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer assim, que os irmãos impactados pela mensagem do Evangelho, eles saíram e por onde eles passavam, pregavam o Evangelho. Vai dizer que naqueles dias o Evangelho chegou até os confins da terra, porque os irmãos estavam inflamados pelo Evangelho. E sabe mais por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Aonde eles chegavam, eles oravam, Jesus batizava com o Espírito Santo. Eles oravam, Jesus enchia os crentes, Jesus renovava os crentes, Jesus salvava, curava, porque os irmãos estavam cheios do Espírito. Eu navegarei. Vamos cantar? Dá para ficar de pé? Jovens, crianças, círculo de oração, obreiros, toda a igreja, vamos adorar, vamos ser cheios, vamos ser tomados pelo Espírito esta noite. Tira o vírus do pecado da tua vida. O sangue de Jesus lava, limpa, purifica, redime o nosso ser. Eu navegarei. Cante com os músicos, cante. Aleluia. No oceano do Espírito. Oh, aleluia. Se você sentir o prazer de dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se sentir o prazer de exaltar a Ele, de mãos levantadas, exalte a Ele esta noite. Ao Deus do meu amor. Oh, aleluia. Cante, eu navegarei. Oh, aleluia. Deixa o Espírito de Deus tomar a tua vida, encher a tua vida, renovar a tua vida esta noite. O Jesus que batiza com o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Sim, sim, Jesus. Cante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que desce como fogo. Aleluia. Adore se você pode adorar. Se você está liberto, se você está livre, adore a Deus. E enche-me de novo. Oh, aleluia. Eu adorarei. Eu adorarei. Cante para exaltar a Ele. Cante para louvar a Ele esta noite. Oh, aleluia. Sim, meu Deus. Sem nenhuma explicação. Aleluia. Oh, Deus. Eu adorarei. Sim, meu Senhor. Ao Deus da minha vida. Sim, meu Deus. Que me compreendeu. Oh, aleluia. Sem nenhuma explicação. Oh, aleluia. Isso, para nós encerrarmos. Cante a Deus, cante. E desce como
adoramos, te adoramos, te adoramos. E enche-me de novo. Encerramos esta noite. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Que o Senhor te dê uma semana produtiva. Que o Senhor te dê uma semana de portas abertas. Que o Senhor enriqueça e faça prosperar a obra das suas mãos. Onde você chegar, que você seja um instrumento de Deus para abençoar todas as vidas que te cercam. Que haja fartura na tua casa e que Deus guarde a tua família de todo o mal. Eu profetizo sobre todos vocês uma semana abençoada no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todo o povo de Deus diga amém. Um abraço, ótima semana, até o próximo culto em nome de Jesus.